Olá, queridos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje, nessa noite, nós estamos fazendo alguns estudos aqui sobre o Apocalipse. E antes de mais nada, eu quero dizer a todos que no Brasil, grande parte dos teólogos, de quem estuda a escatologia, acredita que o arrebatamento da igreja, ele aconteceria antes da tribulação. Porém, com os fatos recentemente ocorridos, nós temos que fazer uma reflexão, temos que ter humildade para verificarmos se essa tese realmente é a correta. Inclusive, temos um teólogo muito querido por todos, depois eu coloco um vídeo dele, o Lamartine Pozzella. Ele recentemente também menciona que após crer e pregar por 30 anos que o arrebatamento da igreja ocorreria antes da tribulação, hoje ele também está refletindo se isso realmente é o verdadeiro, tá? Então, pode ocorrer, queridos, que o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, ocorram após a tribulação. E baseado nisso, eu quero levar uma reflexão, sem a pretensão de esgotar o tema ou de com isso, comprovar algo, mas apenas para nossa reflexão, como igreja. Então, assim que você tiver oportunidade, pegue a sua Bíblia, e acompanhe comigo Mateus 24. Nós temos ali que em Mateus 24, a partir do versículo 3º, há a menção sobre o princípio das dores, tá? Aqui os irmãos podem ler, sobre o princípio das dores, e diz assim, de uma forma resumida, quero que todos leiam sozinhos, enquanto estiverem no seu lar. Diz assim, no versículo 7, por exemplo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E ali ele continua: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Numa sequência lógica, a Bíblia se apresenta em 3 pontos, Princípio das dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Então, ao que tudo indica, a vinda do Filho do Homem, ou seja, o arrebatamento da igreja, ocorrerá após a grande tribulação. E aqui, não se esqueçam, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ou seja, logo após a tribulação, tá? E não antes da tribulação. O Apocalipse, ele fala nos selos e nas trombetas, certo? Nós temos 7 selos e 7 trombetas. Se os irmãos abrirem em Apocalipse 6, ele vai começar a falar 2 selos, tá? Se nós formos, e o que nos chama a atenção aqui, o 4º selo, ao que tudo indica, podemos estar no 4º selo. Os irmãos podem tirar suas próprias conclusões, mas vejam o que diz o 4º selo, Apocalipse 6, versículo 7, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Há outras traduções, eu por isso estou aqui com uma outra Bíblia, que diz, ao invés de mortandade, fala com peste. Olha o que diz aqui: foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Ou seja, nós estamos vendo, uma grande quantidade de pessoas morrendo por causa de uma peste chamada coronavírus. Então, aqui nós vemos uma indicação de que estaríamos nesse selo, 4º selo,
tá? Depois do quarto selo, nós ainda temos mais 3 selos, são 7 selos ao todo. E somente após os selos, nós vamos passar para as trombetas, certo? E o que eu quero que os irmãos acompanhem é somente abrir a Bíblia Sagrada. Como eu disse, não tem a pretensão de comprovar nada a ninguém, nós estamos aqui todos aprendendo com o Senhor, né? E também nem abrir debates, porque esse momento, irmãos, é um momento de reflexão, de perdoarmos, de nos amarmos, de orarmos uns pelos outros, né? Então, longe de nós abrirmos debates, não é nosso intuito, o nosso objetivo é orarmos, né? Mas vejam, queridos, acompanhe a sua Bíblia, você tem o Apocalipse na sua Bíblia, vem primeiro os 7 selos, depois vemos as 7 trombetas, e aí, queridos, vejam o Apocalipse 19, tá? Olha o que diz o Apocalipse 19, então a Bíblia vem numa sequência, 7 selos, 7 trombetas, e depois das trombetas, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. E ele prossegue, e quando chega no versículo 7º, ele diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, ou seja, o arrebatamento da igreja. E ele diz, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus amados, nós temos, eu gostaria de passar isso para os irmãos, e também há uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Trombeta de Deus, atentem para a trombeta, depois dos selos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, queridos? É um breve estudo nessa noite, né? Vamos ficar com o Senhor, vamos orar, vamos nos arrepender, nos conscientizar. É um momento de reflexão para todos e vamos segurar nas mãos do nosso Deus. Ele é poderoso para nos livrar, para nos salvar, para proteger as nossas vidas, as nossas famílias. Vamos crer e prosseguir em caminhar com Cristo e segundo essa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Paz e graça, igreja. Tudo bom com vocês? Quero deixar nessa noite uma palavra de reflexão aos vossos corações e dizer para você que vive em esperança, em fé, em amor. Viver na unidade do corpo de Cristo é isso, é andar por um tempo, virar intercessor para outras vidas. Eu sei que vocês têm se sentido acuado, prisioneiro da sua própria casa, né? Mudou a rotina, mas não mudou o propósito. Quero falar para você que Deus sempre esteve no controle, sempre esteve sustentando a terra e ainda tem o propósito de salvação. A palavra do Senhor diz para nós pregarmos em tempo e fora de tempo. Talvez hoje você fale, nós estamos vivendo fora do tempo, de ficarmos acuados e falar que a porta da igreja não está sendo aberta. Veja, irmão, o entendimento de um propósito é o que Deus pode manifestar diante de nossas vidas através desse vínculo ao qual nós estamos vivendo. Quando Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estaria. Ou seja, se hoje você se sente não estar dentro de uma igreja, é para você estar com 2 ou com 3, que aí Ele está contigo. É para você viver o tempo da profecia, porque os tempos difíceis viriam, está tudo na palavra.
mas eu e você não temeríamos, porque a nossa vida está resguardada e guardada nele. Veja, nós temos vivido dias onde temos visto se levantar as políticas, se levantar os exércitos humanos, e até eclesiástico falando que a minha igreja é assim, a minha igreja faz, prevalece. Não, nós estamos debaixo da obediência e do amor e da graça de Deus. Portanto, temos que ser obedientes e atentos à palavra. Se Deus manda nós pararmos, nós paramos. Se Deus manda nós continuarmos, nós continuamos. Ou seja, a palavra de Deus é que nos orienta. E nada vai passar desapercebido, como nós temos levantado os estudos escatológicos, visto que o Apocalipse ele está se cumprindo sim, e que terá que haver conversão de almas, mesmo derramamento de sangue para a salvação de uns. Talvez as pessoas não entendam, né? Hoje eu estava vendo vídeos, coisas colocadas, as pessoas dando toque de recolher, as pessoas em bares, bebendo, as pessoas levando a vida como ela tem sido. Mas é um tempo da igreja clamar para uma mudança, e a mudança está começando dentro da nossa casa, onde nós residimos, aonde nós sempre deveríamos ter feito cultos, aonde nós sempre deveríamos ter aberto a palavra do Senhor, louvado hinos a Ele, e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, pegai, vesti toda a armadura. Olha, Paulo ele descreve o soldado que ele estava vendo, que estava tomando conta do seu cárcere. Ele estava descrevendo o carcereiro, ele estava descrevendo aquele que representava a segurança de Roma, e ele estava sendo colocado cativo por pregar o quê? A salvação e falar de Jesus Cristo. E ele fala assim, para que possais resistir o dia mau, revestivos da armadura de Deus para que possais revestir o dia mau. Irmãos, os dias são bons? Não, os dias não são bons, os dias são maus, mas você com a armadura de Deus, você é revestido para resistir, você só se resiste com a graça e com o poder de Deus diante da tua vida. E ele diz assim, para que resistis no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você só permanece inabalável se você resiste, você só permanece inabalável depois que você vence. Você tem que estar com a armadura ainda de pé, intacta em ti, e essa armadura é espiritual. Veja, Paulo está anunciando aos cristãos, ao exército de Deus, você não é um crente a ser sentado, a ficar parado no que você está vivendo, mas a ser alistado para o exército, porque o general é Jesus Cristo. Ele diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, igreja, é tempo de nós se santificarmos. Estamos 2 ou 3 na nossa casa, reunidos para um propósito de louvor. Eu trago essa palavra como revestimento. E nessa noite você se revista do capacete da salvação, coraça da justiça, do escudo que é a fé, e da palavra que é a espada de Deus na tua vida, porque você é alistado para lutar, para correr, com a preparação do evangelho, e para estar diante de ti um propósito novo, de pé diante de uma nova história, porque Deus está escrevendo nova história para a igreja. Pode parecer, muitas igrejas grandes estão preocupadas, né? Que o fluxo acabou, vou manter aberto. Irmãos, é tempo de nós reunirmos em 2 ou 3 e proclamarmos, começar do pouco, começar do nada. Os exércitos bíblicos, eles sempre vencerão com poucos, e é com poucos, mas com a ajuda de Deus que nós fazemos a diferença, e esse Espírito repousa sobre a tua vida e o teu lar, e Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Bem, irmãos, então vamos terminar com uma oração, e o nosso direcionamento de orar é para a salvação de vidas, é para alguém que não tem essa segurança que eu e você temos. Nossa, pastor, você se sente seguro? Pela palavra ele nos assegura. A mortandade do meio-dia não alcançará, a peste não se manifestará. Por isso, irmão, a importância da gente fazer parte do corpo e do reino. Nós queremos salvação de almas, nós queremos que as vidas sejam salvas,
que o Evangelho seja manifesto, que o poder de Deus seja desdobrado. Irmãos, chega da igreja a pedir para si, e ela hoje se torna intercessora dentro dos lares. Duvido que você 12 horas ficou vendo um filme, ou você parou e refletiu na palavra. Deus está dando um tempo para a igreja. E não é mais o tempo de chegar atrasado no culto, dobrar o joelho e fiquei de pé, fala comigo, profeta. Porque o profeta quer falar. O profeta, ele quer chamar pelo nome. O profeta, ele quer remir. E o profeta virá. Nós estamos vivendo tempos proféticos. E, irmão, Deus está limpando tudo. Deus está alinhando tudo. Grandes, poderosos, reis da terra se prostrarão, diz a palavra. Nós já estamos nos prostrando há muito tempo. Então vamos levantar um clamor por aqueles que não estão ouvindo a palavra, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão trabalhando, que estão necessitando dessa palavra, que eles tenham esperança. Lembre-se de todos que compõem um hospital. Lembre-se do enfermo que está lá desenganado. Lembre-se daqueles que estavam enfermos antes da enfermidade. Tem pessoas com câncer que sobreviveram, estão sobrevivendo. Tem pessoas desenganadas por tantos âmbitos de vida que estão na droga, na rua, que Deus ele pode alcançar e salvar. A função da igreja sempre foi proclamar boas novas de salvação. Mateus fala para nós não nos enganarmos, para nós não sermos enganados com os falsos profetas. Cuidado, irmão, que estão vendendo os produtos, os artifícios, porque a palavra ela te causa uma revelação. Jesus foi revelado a nós como o braço de Deus, como aquele que iria nos remir. Deus, nós intercedemos nesta noite, Deus, através desse vídeo por aqueles que estão nos hospitais na UTI, pelos teus filhos que trabalham, por aqueles que estão, Senhor, lutando contra algo, Senhor, que muitos repreendem, falando, Senhor, que é o adversário da nossa alma, mas é o cumprimento da tua palavra. E nesse tempo difícil, que os teus filhos vejam o Cristo milagroso fazer milagre em meio à mortandade. Que eles vejam a salvação daqueles que estão perdidos. Que as vidas possam ser alcançadas, quem estiver, Senhor, ouvindo uma palavra, a tua palavra, um louvor, que haja o impacto do teu Espírito. Porque a tua palavra diz que tua glória ainda estava sobre a face da terra. A tua glória pode estar ainda sobre a face da terra, em meio a tudo que está acontecendo para a salvação das vidas. E nesta hora nós levantamos um clamor por aqueles que estão, Senhor, perdidos, desviados, aqueles que não ouvem mais a tua palavra, aqueles que não entoam o cântico mais a ti, Senhor, em si ao mundo, aqueles que, Senhor, estão olhando e querendo viver no Egito e na Babilônia. Deus, o teu povo é chamado, Senhor, para viver, Senhor, em regiões celestiais, Senhor. Eles são formados através do teu sopro, Pai. Veja, a maior enfermidade que está cometendo hoje o ser humano, Senhor, a maior enfermidade pulmonar, que Deus faz fibrose pulmonar, faz o pulmão, Senhor, perder a sua capacidade de oxigenação, e tu és o fôlego de vida, diz a tua palavra, e aquele que está em ti, ainda que esteja morto, viverá, porque, Deus, nós cremos em ti, por amor aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário, seja com cada um guardando, livrando, dando direcionamento, despertando, curando, tocando, Senhor, fazendo labradaravassubredérgia, uma obra profética, porque, Deus, nós cremos nos dias como nos dias de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo, o vento impetuoso, virá sobre a casa de todos, serão cheios do teu Espírito, porque o que nos resta nos quatro cantos dessa terra é o teu Espírito nos sustentar. Nós não temos nada, nenhum bem maior do que o teu Espírito, casa, carro, tudo ficará, mas a tua palavra permanecerá. Então permanece os teus filhos diante de ti, para serem pregadores desta palavra, para levantar eles como testemunha. Deus não quer um povo só no banco, Deus não quer um povo só ofertando, mas quer levantar eles para proclamar, Senhor, a obra da salvação. Portanto, Deus mudará posições e vidas virão testemunhar, e haverá salvação mais para este reino. Por isso, Senhor, nesta noite nós, Senhor, abençoamos a cada um no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Nós estamos fazendo um grupo de oração aqui na residência da Penélope e do Eduardo.
pastor Eduardo e Penélope. E tem sido uma bênção esses dias de luta, né? Para todos nós, por causa do coronavírus. Estamos todos nos precavendo e estamos todos nos mantendo, né, em nossos lares, evitando sair às ruas. Mas nós cremos num Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que esse mal não atingirá a nossa casa, assim como a palavra de Deus fala em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou aquela parte que fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás. Então, em nome de Jesus, isso não vai acontecer conosco. Amém? Vou cantar um hino para a honra e glória do Senhor, completando essa nossa jornada. Goteja minha doutrina como a chuva, destilha minha palavra como orvalho, como chuva.